galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, né, referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós faremos uma observaçãozinha referente à aplicação do método de Newton. Então, a observação é o seguinte, ó. Experimente aplicar o método de Newton à função g de x igual a elevado a x menos 3x, dada no item B do exemplo 5, partindo de x0 igual a 2, ao invés de x0 igual a 0, para onde irá a sequência de aproximações. No vídeo passado, nós fizemos a implementação do método de Newton. Ela está aqui, tá certo? Nesse código. Nós, no final, aplicamos exatamente na função e elevado a x menos 3x. Tá certo? Tá aqui a funçãozinha, sua derivada, o número de interações e o x0 inicial. E aqui dentro do for é onde o código vai rodar. Né? Então, isso nos permitiu resolver, né, o item B. Nós tínhamos feito também para o item A, e aí, falando, não, vamos copiar o código, vamos agora aplicar no item B. Fizemos as modificações necessárias, tá certo? E rodamos o código, certo? Então, a resposta que nós obtivemos foi a mesma que tinha lá no exercício, essa aqui, ó, basicamente os mesmos valores, tá certo? Ocorre que se eu mudar o valor 0 aqui, o pontapé inicial de x0 igual a 0 para x0 igual a 2, né? Então, vou mudar só aqui no meu código e der Enter, você vai perceber que a sequência de aproximações não vai mais para o mesmo valor que estava indo, 0,61, né, 8, e por aí segue. Ela modifica-se. Aí você fala, não, professor, mas talvez ela esteja indo lenta, e aí depois de um certo tempo ela vai chegar lá. A gente pode calcular mais interações. Posso botar aqui, por exemplo, 5 interações. E você vai perceber que não. Ela vai se estabilizar em aproximadamente 1,51, 21, né, por aí. E ela não vai se aproximar do mesmo cara. Como é que a gente explica esse fato? Antes de explicar, vamos aqui ver o gráfico de g de x igual a elevado a x menos 3x. O método de Newton está servindo para o quê? Aproximar o quê? Os zeros dessa função. Você percebe que essa função tem dois zeros. Um está aqui em torno de 0,6 e o outro está aqui entre 1,4 e 1,6. Tá certo? O GeoGebra tem uma funcionalidade muito boa. Quando eu clico na curva, ele aparece aqui um extremo local, né? Aparece também o quê? Os intersectos com o eixo x. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu clico aqui, a minha raiz vai ser, com essa quantidade de casas decimais, esse valor aqui, 0,61, que é o que a gente conseguiu se aproximar a partir de 0. Por outro lado, clicando aqui, 1,5121, né, e aí segue, o que a gente conseguiu aproximar a partir de 2, que foi visto agora, né, nesse vídeo. Então, o que acontece? Né? Você vai utilizar o método de Newton para se aproximar daquele zero que estiver mais próximo, tá certo, daquele chute inicial que você der. Tá certo? Uma explicação para isso, né, é como definir essa proximidade, porque você pode ter dois zeros muito próximos, né, um do outro, né? E aí como é que se define qual valor vai se aproximar de qual zero? Você pode olhar para a queda das tangentes, né? Se você observar, se você estiver aqui à esquerda desse valor aqui, ó, para cá, né, antes de 0,61, que é o zero aqui, e jogar qualquer valor, a queda da tangente está para ele aqui. Então, onde a tangente corta o eixo x é uma aproximação desse cara. Se eu jogar à direita desse indivíduo aqui, nessa parte aqui, a queda da tangente vai para cá. O problema ocorre muitas vezes quando eu jogo um valor entre ambos. Né? Por exemplo, se eu jogasse aqui, ó, x0 igual a 1. Para onde vai isso? Aí olhando aqui mais ou menos, né, você vê que 1 está aqui, né? Então, sei lá, talvez a tangente caia para esse lado. Vamos ver se nossa suspeita está certa, né? Ó, 1, ó, percebe que parece que o extremo local está um pouquinho depois do 1, um ponto menor, né? Então a tangente ainda está caindo para o lado de cá, ó. Quando a gente marca a tangente aqui no valor 1, ó, aqui, ó, ela está indo para o lado de cá. Embora pode ser que ela esteja bem, né, distante, mas ela cai para lá. Mas vamos ver. Vamos ver se nossa suspeita está correta. Sim, aí, estamos nos aproximando, né, do valor parecido com o que nós tivemos no vídeo passado. Claro que são números diferentes, por quê? Porque a partir de um chute inicial nada garante que os caras sejam iguais. Porém, né, para um número suficiente de iterações, eles vão acabar indo para o mesmo lugar. Tá certo? Então, observe aqui, né, que a partir de 1 que ficou entre, né, as raízes, né, nós fomos para a aproximação desse zero aqui, ao invés desse. Aqui no GeoGebra eu poderia até fazer o seguinte, eu poderia botar assim, ó, x igual a 1. E aí você vai perceber que o extremo, ó,
que é o ponto de separação de a tangente horizontal, aí nesse caso a tangente horizontal a derivada é zero. Eu não poderia jogar esse valor aqui como chute inicial. Se eu jogar o método dá errado, tá certo? Mas se eu jogar qualquer valor antes dele, ó, a tangente cai para cá. E qualquer valor depois dele, ó, as tangentes caem para cá. Então aí fica a dica para você, né, tendo uma ideia mais ou menos do gráfico da função, saber, né, a partir de um chute inicial, qual dos zeros da função você vai se aproximar, caso a função tenha mais de um zero. Tá certo? Se a função só tiver um zero, normalmente você jogando praticamente qualquer valor, você vai cair. Né? O método de Newton ele vai fazer com que essa sequência, né, convirja, né, para aquele zero. Mas se tiver mais de um zero, você tem que né, fazer um estudo mais detalhado para aproximar aquele zero que você quer. Tá certo? Então, é isso aí. Uma dicasinha que fica aí para vocês explorarem, tá certo? Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.